Vamos lá novamente. Vamos lá, estamos tendo alguns probleminhas técnicos aqui, mas vão ser resolvidos, viu? Quem tiver interessado em saber se a gente tem cultura do encarceramento, segura aí um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Convidei novamente o Dr. Felipe. Ver se agora vai dar certo. Agora, finalmente. Doutor Felipe. Olá, finalmente, doutor Frank. Tudo Deu bom? certo, meu amigo. Tudo Tudo bem? bem, graças a Deixa Deus, eu tudo só, bem. deixa eu só colocar aqui o fone de ouvido para ver se melhora um pouco. Pode falar Pronto, aí agora resolveu. para ver. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Tá me escutando? Tô claramente. Consegue me escutar assim bem ou o Consigo? áudio tá ruim? Não, consigo. Deixa eu só. Pronto. Tô tentando ajustar aqui também para ficar enquadrado. Pronto, mas assim vai ficar bom. Consigo lhe ouvir, meu amigo. O importante é que estamos aqui, estreando aí, como diria o pessoal da televisão, um novo quadro, Dito Jurídico. É um grupo de estudos público. Para quem não sabe, né, a origem desse projeto se deu porque atualmente nós temos vários canais de produção de conteúdo jurídico, mas a maioria, né, na internet aqui se resume a conteúdos rápidos, vídeos muito curtos, né, Reels e Stories. Inclusive, até eu, né, e o Dr. Iago Ferraro, quando nós temos a intenção de transmitir algum conhecimento, tem que ser algo rápido, porque nós sabemos que o consumo desse conteúdo, se for muito demorado, ele é restrito. Mas, quando a gente quer estudar o direito, eu acho que não dá para também se restringir demais, né? É muito complexo, é uma ciência aí bem completa que envolve outras ciências, e por essa razão eu decidi criar esse grupo de estudos aqui, um grupo de estudos públicos, e trazer figuras especialistas, né? Começando pelo meu colega aí, promotor de justiça, doutor Felipe Regueira, especialista aí em execução da pena, autor de obra. A obra é O Brasil Prende Demais, né? Não é isso, doutor Felipe? E Né? O Brasil Prende Demais, com a interrogação, da editora EDA, né? Isso aí, pronto, exatamente. aproveito para fazer o jabá. Esse aqui. Eu quero a minha dedicatória, viu, do livro. Oxe, Não, sem dúvida, doutor Frank, acaba sem ser amigo dúvida. de Está autor, garantido. para ter um livro sem dedicatória e não fez nada na vida, né? Então vamos, então vamos lá. Eu acho que já dá para nós iniciarmos a conversa. Eu vou só começar me apresentando rapidamente. Eu não sei se os presentes me conhecem, né? Então eu vou me apresentar. Eu me chamo Franco Daniel Ferreira Neres, sou juiz de direito no estado da Bahia, sou professor também de processo civil, sentença civil. Como disse, criei isso aqui, sou o host, né? Acabo sendo o host do programa e também um eterno aprendiz, né? Vim aqui aprender com o doutor Felipe muita coisa boa hoje e assim pretendo fazê-lo em relação a outros episódios que virão, com certeza. Acho que isso aqui é um canal muito empolgante e interessante para quem gosta de se aprofundar um pouco mais. Então, eu vou passar agora a palavra para o doutor Felipe. Doutor Felipe, gostaria que o senhor se apresentasse, né? Vou até uma certa formalidade, mas daqui a pouco ela acaba, viu? Daqui a pouco ela acaba. Doutor Felipe é meu amigo pessoal aqui. Então para vocês que não sabem, vão saber daí que daqui a pouco eu vou chamar de Felipe mesmo. Então, Felipe, o doutor Felipe, me diga aí, conte quem é você, o que é que você faz, onde é que você trabalha. Inicialmente, doutor Frank Daniel, eu vou agradecer, né, parabenizar o senhor pelo canal, pela ideia. Eu acho de grande valia um canal no Instagram para tratar, né, de temas jurídicos, né, temas que interessam ao estudante de direito, ao profissional jurídico. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite.
Tenho certeza que a nossa amizade contribuiu para isso, mas fico honrado por ter sido convidado para falar sobre um tema tão interessante, né? Sobre um tema tão cativante. Assim que eu publiquei a novidade, né, sobre essa live, muita gente me perguntando sobre o horário, muita gente interessada, porque o tema realmente, como você já tinha falado, é muito instigante. E eu só agradeço bastante pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando dessa live. É É isso, estreia, né? A Márcio. estreia do canal do Jurídico. E isso eu não posso contar quais foram as circunstâncias do convite, né? Mas fica aí, para quem sabe, sabe. E vai me conta, me diga aí onde é que você trabalha, o que é Meu que nome faz, né? Eu já disse, obviamente, que você é promotor de justiça, eu já disse aqui, autor de obra, mas eu quero que você explique um pouco mais o que é que você já foi, eu conheço a sua história, sei que você já passou por outras carreiras, eu acho importante o pessoal ter ciência disso, até para saber de onde veio o seu interesse, né, pela execução da pena, esse estudo da política criminal. Pronto, é importante. Meu nome é Felipe Regueira, eu sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado de Pernambuco. Atualmente eu trabalho numa comarca, numa cidade chamada Lagoa Grande, que fica aqui a 40 quilômetros de Petrolina. Eu entrei no Ministério Público em 2008, mas eu, antes de ser promotor, eu fui delegado de polícia aqui também no estado de Pernambuco durante um período de 10 anos. Sou pós-graduado em processo penal, tenho especialização, também sou graduado em criminologia e tenho um MBA em gestão de segurança pública. E também escrevi uma obra, O Brasil Prende Demais, sobre execução penal. É um tema que me cativa bastante. A minha experiência nessa área da persecução penal, antes como delegado de polícia e agora como promotor, esse tema sempre esteve muito presente, não é? Desde as prisões cautelares, como a prisão-pena. É um tema que, na minha opinião, a mídia trata de uma forma superficial e às vezes até por meio de narrativas, não é? Que quando a gente vai se aprofunda no estudo dos números, no número do encarceramento e começa a mergulhar no direito comparado, que também é um tema, como a gente já conversou antes, que me cativa bastante, aí a gente tem uma conclusão um pouco diferente da média do que andam falando por aí a respeito desse tema do encarceramento no Brasil. Isso, excelente. E, bom, a pergunta que não quer calar é uma verdade ou é um mito, né? Existe no Brasil uma cultura de encarceramento? Olha, já eu pensei que ia esperar um pouco, mas acredito que não. A minha resposta é não, é um seguro não. A começar, eu acho que os nossos telespectadores, né, os nossos seguidores que estão assistindo, eu vou começar pelos números, Dr. Frank. Eu, para essa live de estreia aqui do seu canal, eu entrei. É importante registrar que essa questão, essas notícias que saem aí na mídia a respeito do Brasil é o terceiro país que prende mais no mundo, o Brasil é o quarto do mundo. Primeiro, ela utiliza números absolutos. Não se utiliza a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes, que leva em conta a proporção com a população. Logicamente, se o Brasil é um dos 5 mais populosos do mundo, automaticamente, proporcionalmente, a sua população carcerária vai ser maior. Então, a taxa por 100 mil habitantes já dá uma visão bem melhor do Brasil. Outra questão que é importante relatar, e aí eu vou ter que citar o promotor de justiça Bruno Carpes com essa obra. Eu não sei se vai dar para os seus seguidores ler. O mito do encarceramento de massa. Bruno Amorim Carpes é um grande amigo. E desde o lançamento dessa obra, o doutor Bruno, ele percebeu, ele constatou que as organizações que divulgam esse ranking, pelo menos aqui no Brasil, e publicam na mídia, eles estavam utilizando como critério toda a população carcerária do Brasil, incluindo aqueles que não estão encarcerados, que são aqueles integrantes do regime semiaberto, do semiaberto domiciliar e do regime aberto, tanto em casa de albergado, como o do regime aberto domiciliar. Só para se ter uma ideia, nós temos aqui, eu fiz uns cálculos hoje,
com a nossa população carcerária e com os últimos dados do IBGE, nós temos 182 mil presos em regime semiaberto no Brasil. Desses, 63.743, na verdade, estão em semiaberto domiciliar. Ou seja, estão em casa, cumprindo a pena em casa. E esses números... Mais ou menos um terço, né? Mais ou menos um terço. 30%, 40%. E esses números estão servindo para inflacionar o tamanho da população carcerária no Brasil. Só como exemplo, nesse ranking desse Prison Studies, é um site que essa organização não governamental, uma das principais aqui do Brasil, outras ONGs se utilizam, né, porque é uma organização não governamental ligada a uma faculdade de Londres. Ela colhe os dados de cada país. Cada país informa os dados e ela vai coletando da forma como o país encara a sua população carcerária. E aí eu peguei só um exemplo básico, aqui eu não vou poder mostrar na tela, mas a França, por exemplo, o regime semiaberto, uma boa parte dele é cumprido em associações civis, em outras entidades que ficam responsáveis pelo acolhimento e pelo alojamento daquele recluso, daquele detento em regime semiaberto. E esses não são contabilizados como a população, como integrante da população carcerária na França. Além disso, o Brasil é o único em que o regime semiaberto e o aberto alcançam quase 50% da população carcerária. E nenhum país desse ranking, principalmente os países europeus, há uma proporção dessa. Porque os países europeus, eles encaram o regime semiaberto como uma etapa preparatória do preso que passou por uma pena de longa duração para a liberdade. Geralmente, o critério que eles utilizam é, faltando dois anos para terminar a pena, eles são colocados no regime aberto. E no Brasil, o regime semiaberto tem sido aplicado como uma pena autônoma. Um regime que nasceu como regime de transição de uma pena de longa duração para a liberdade, ou no Brasil é aplicado como pena autônoma para crimes graves, dependendo da modalidade, até de crimes hediondos, uma tentativa de homicídio qualificado, roubo, um homicídio, crimes sexuais, estupro. Os responsáveis por esses crimes, eles podem ser, e na verdade são, condenados ao regime inicial semiaberto, que na verdade não é um regime de transição para os presos que estão em pena longa. O regime semiaberto no Brasil, aqui, ele foi deturpado de uma forma que ele, na verdade, é um regime aberto. O regime semiaberto nasceu lá na Irlanda, no sistema progressivo irlandês de Crofton, no século XIX, 1856, e foi criado como uma fase de preparação para a colocação do preso em liberdade, em prisões agrícolas. O preso permanecia nesses limites da prisão agrícola e não poderia de lá sair. O Brasil, ele adotou esse regime intermediário, que chamou de semiaberto, mas, na verdade, não há prisões agrícolas instaladas no Brasil. Pesquisas aqui, os livros indicam que somente 8% dos presídios dos estabelecimentos penais brasileiros nasceram funcionarem como prisão agrícola ou industrial. E o que é que foi feito? Se autorizou, como regra, o trabalho e o estudo fora do estabelecimento penal. Só que trabalho e estudo fora do estabelecimento penal durante o dia, que pode ser chamado um regime de liberdade condicional diurna, os franceses chamam esse sistema que a gente chama de semiaberto, de regime aberto ou liberdade condicional diurna, em que você sai durante o dia e retorna durante a noite, é um regime, na verdade, aberto, e não semiaberto. O regime semiaberto é aquele regime de Crofton, do sistema irlandês, criado, são as prisões agrícolas ou industriais, que foi abandonado, Frank, em toda a Europa. Hoje em dia, doutor Frank, o costume fica à vontade. Olha, eu tô caladinho aqui, mas é porque eu tô igual uma esponja, viu? Só absorvendo. Pode falar. As prisões agrícolas, elas se mostraram, o regime de Crofton, na Irlanda, que é o sistema progressivo irlandês, foi abandonado ainda no século XIX, lá em 1865. Por quê? Porque se mostrou dispendioso, caro e inseguro. O Brasil adotou um sistema que a Europa e que a Irlanda e que o Reino Unido já havia abandonado
desde o século passado. E, na verdade, nós não adotamos, né? Que consta lá a prisão agrícola industrial, chamadas colônias penais, que, na verdade, nunca foram instaladas. Então, o que a gente Eu chama de nunca vi. semiaberto. Eu nunca vi, nem conheço, nenhuma. Nunca vi. Aqui em Pernambuco a gente tinha a chamada prisão agrícola de Tomaracá, ainda funciona, mas nunca funcionou como prisão agrícola, né? Eu acho que Uhum. hoje é penitenciária agrícola São João, mas nunca funcionou como prisão agrícola. Mas essa realidade é no Brasil inteiro. Então, a gente trata como preso em regime semiaberto os que, na verdade, estão cumprindo em regime aberto. E a gente aplica esse regime aberto, doutor Frank, para presos condenados a penas de longa duração, presos condenados de 4 a 8 anos. Isso não ocorre nos demais países europeus. Lá, a pena de curta duração, realmente, eles podem ser substituídas, não é, até 2 anos na Alemanha, na França até 3 anos. Elas podem ser substituídas por penas alternativas na condenação. Mas superou esse patamar, o regime é fechado. Na Alemanha, a regra está na legislação estadual dos Estados Federados, lá é uma competência estadual. A legislação fala expressamente que o regime, regra, é o fechado, porque não há nenhuma lógica em você percorrer todo o processo criminal e, ao final, no Brasil, aplicar para um agressor sexual, para um estuprador, para um homicida, uma pena que vai ser cumprida em meio à comunidade. Se for assim, é melhor que já na própria... Perdão, que meu computador apagou. Se for assim, é melhor que na própria sentença condenatória se aplique uma pena alternativa. A limitação de final de semana, obrigação de permanecer ao final de semana em casa e trabalhar durante o dia. Enfim, não há lógica nenhuma em percorrer todo um trâmite processual, 4 instâncias recursais, para condenar um homicida, um estuprador, um assaltante, crimes graves, não é, que infligem um grande sofrimento, né, à vítima, é um Sem regime dúvida. cumprido em meio à comunidade. Veja, pelo que o senhor está me dizendo, eu estou aqui refletindo sobre duas coisas. Primeiro, que se o camarada cometeu um crime grave, for condenado a 7 anos e 11 meses, em tese, né, claro que desde que não haja aí reincidência e outros requisitos que vão ser examinados pelo magistrado, em regra, ele vai para o regime semiaberto. Cometeu um crime grave, foi direto para o semiaberto. No momento de se criar a estatística, eles são contabilizados como se tivessem encarcerados, né? Pelo que o senhor está me dizendo, eles são contados. Exatamente. Então a gente Exatamente. percebe pelo menos a priori que os números de encarceramento, quando eles são indicados em termos absolutos, né, como o senhor já afirmou, há aí no mínimo um equívoco, né? No mínimo um equívoco quando a gente pensa em encarceramento. E o outro aspecto que eu estava pensando é o seguinte: nós já estamos falando do momento em que houve o processo e se aplicou uma pena de prisão, né? Uma pena restritiva de liberdade, vamos assim dizer. Mas eu sei, o senhor sabe, e quem fez direito sabe também que nós temos alguns institutos despenalizadores, né? Que esses são aplicados antes mesmo do processo finalizar. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre esses institutos também, que eu acho interessante trazer, pelo menos de forma breve, para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham noção de que muitas vezes o processo não chega nem na sentença, né? Houve um crime, mas ele acaba por ali mesmo. Importante. Eu só vou finalizar. Eu fiz agora para a nossa na live, né, de estreia. Eu Uhum. acessei hoje o site da Peace Studies, calculei a taxa de encarceramento do Brasil, Uhum. não é? Considerando apenas o regime fechado, que é o critério correto. E acredite, nós, no ranking da América do Sul, com 13 países da América do Sul, nós estamos na 7ª posição, ao lado da Argentina, com uma taxa de 254 presos por 100 mil habitantes. Então, na América do Sul, nós estamos na 7ª posição ao lado da Argentina. Isso, se a gente for adotar esse critério, não é da prisão isoladamente. Porque se a gente for contar encarceramento com base na quantidade de crimes que são cometidos, que a gente vai abordar isso depois, né, a taxa de esclarecimento de crime, né, no Brasil, acho importante a gente mencionar isso. Se a gente
O Brasil é recorde de homicídio, de crimes sexuais, de violência doméstica, de crimes patrimoniais. Então, nós estamos ao lado de países, né, em número de presos, mas nós apresentamos taxas de criminalidade absurdas, a verdadeira crise de segurança pública, não é? Então, na América do Sul, 7ª posição de 13 países, e no mundo, no ranking global, na 47ª posição, seguindo o critério do regime fechado, nós nos encontramos na 47ª posição do ranking global. Lembrando que, na minha opinião, esse critério não devia ser encarado isoladamente, ainda devia ser encarado com a quantidade de crimes que ocorrem no Brasil, não é? Isso. Mas vamos agora, eu vou responder a pergunta em relação aos institutos despenalizadores. É importante que no Ministério Público a gente trabalha muito, não é? Eles são importantes, doutor Frank, eles são muito importantes para evitar exatamente o encarceramento de pessoas, de crime, não é? De infratores que praticam aqueles crimes de menor gravidade. Aquele infrator não dotado de periculosidade, que ele pode se submeter a medidas alternativas à prisão, como forma, não é, de responsabilização. Então, nós temos a composição civil e a transação penal, no âmbito da Lei de Juizados Especiais Criminais, não é? Crimes com uma pena máxima de 2 anos, a gente já coloca para fora da prisão com a transação penal. A pena passou de 2 anos, mas a pena mínima não é superior a 1 ano, nós temos aí a suspensão condicional do processo, não é? A pena mínima é maior do que 1 ano, mas é inferior a 4 anos, entra em cena o acordo de não persecução penal. Não entrou em cena a transação penal, não entrou em cena a suspensão condicional do processo, não foi aplicado o acordo de não persecução penal, mas o agente denunciou o autor do crime e ele foi condenado a uma pena até 2 anos de prisão, ainda que cometido com violência ou grave ameaça, suspensão condicional da pena, que Vossa Excelência sabe muito, deve aplicar. Aí a gente, uma grande gama de crimes assim, muito comuns aqui no Brasil, a violência doméstica, praticado com violência ou grave ameaça, geralmente a lesão corporal no âmbito doméstico, o réu primário, geralmente ele é condenado a uma pena que não... Eu tenho um exemplo que para mim sempre foi emblemático, que é o crime de corrupção passiva. Né? Um agente que recebe alguma vantagem para praticar um ato, um servidor público, um agente político, para praticar um ato ilegal ou deixar de praticar algo que deveria ser o seu dever, né? Obtendo uma vantagem ilícita. Eu me lembro, se eu estiver enganado, depois você me corrija, mas eu me lembro que a pena vai de 2 a 12 anos. E aí, quando você vê um preceito secundário nesse sentido, né? A pena, você diz, caramba, 12 anos, né? Mas quando você olha para a mínima, 2 anos. Se o cara for condenado no mínimo, ele não passa 1 dia preso. Zero. E você sabe que a regra aqui no Brasil, como a gente parte, você melhor do que eu, sabe que como a gente parte aqui sempre da pena mínima, para chegar desses 2 anos até os 12, chega nunca. Não chega nunca, né? Então a gente tem aqui essa questão da cultura da pena mínima, que foi a questão do legislador, né? Que a nossa dosimetria assim é formulada, mas dá a impressão de que não é que um homicídio mesmo para chegar em 30 anos, eu não conheço, eu só conheço quando há um concurso de infrações penais. Mas vamos ver. Quando o réu é condenado a uma pena não superior a 2 anos, mesmo com violência, o maior exemplo é a violência doméstica, substituição da pena, suspensão condicional da pena. E se a pena for superior a 2 anos, mas for inferior a 4, nós temos a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, desde que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça. Isso, todos são institutos importantes e que derrubam, né, e que confrontam aquela narrativa de que a gente está aprendendo, o réu primário, responsável por crimes menos graves, cometidos sem violência, aquele infrator que podia muito bem cumprir a pena em meio à comunidade, a gente já aplica isso, até em limites superiores, quando a gente estuda o direito comparado, superiores. Agora, o problema é que quando a gente ultrapassa todas as etapas, não é cabível nenhum instituto despenalizador e a gente percorre todo o trâmite processual com 3 instâncias recursais, né? Eu tenho dados aqui coletados que o Brasil é recordista em tempo de trâmite processual,
atual em razão da quantidade de recursos que podem ser interpostos em incidentes processuais. O rito do júri, ele admite uma sucessão de recursos, tanto na fase de pronúncia e posteriormente, que o Brasil é recordista tanto em homicídios como no tempo que se exige para se obter um trânsito em julgado e uma condenação por crime. Eu coletei dados aqui para mostrar aqui aos seus seguidores, né, aos nossos telespectadores. Na Inglaterra, o prazo médio para uma ação tramitar na primeira instância, da acusação até a sentença, é de 150 dias. Se a gente colocar uma pesquisa aqui... Dá nem metade de um ano, né? Dá nem metade de um ano. Eu tenho um exemplo aqui, de um homicídio que ocorreu em Londres, em dezembro, em julho. E em novembro, o agressor, né, ele matou, estuprou uma londrina, uma mulher caminhava em via pública. Em 6 meses, ele foi condenado à prisão perpétua. E lá, a prisão cautelar, não, aí chama fiança, né, aqui é liberdade provisória, mas lá eles chamam a fiança, bail, só pode ser concedida durante a primeira instância. Réu condenado em primeira instância, se recorrer, recorre preso. Então, quase a totalidade das condenações do Reino Unido são iniciadas, não é, desde a primeira instância, num tempo de 150 dias. Estudos aqui do CNJ mostram que uma média de tempo das ações de homicídio pendentes nos nossos tribunais superam 8 anos. 8 anos, só nos tribunais brasileiros. Fora o tempo de investigação. Então, é comum aqui no Brasil que alguém que cometa um homicídio seja efetivamente responsabilizado cerca de 10 anos depois de ter cometido o crime. Eu acho que a maioria das pessoas já esqueceram do fato, menos a vítima. Porque a vítima é condenada ao sofrimento eterno, né? Os parentes... Se a vítima ficou viva, né? Pode ser que ela venha aqui e esteja mais, né? Verdade. A vítima, no sentido também, os seus parentes, né? Os seus familiares. Isso. Eu até quero fazer uma observação, não sei se em Lagoa Grande é assim, mas na comarca onde eu atuo, é muito comum, esse ano eu fiz vários júris, e é muito comum que a gente se depare com processos de 2001, 2002, 2005, 2010, né? Processos muito antigos e que, quando você vai perguntar às testemunhas, ela simplesmente diz, tem muito tempo. Eu não lembro, não. Tem muito tempo. É difícil. As vítimas, quando estão vivas, se lembram, claro, né? Mas de resto... E isso desemboca... Claro, é um instituto que eu acredito que no direito comparado também tem a previsão, mas desemboca muito na prescrição, né? Na prescrição da pretensão punitiva, e quando isso não ocorre, vai para a prescrição da pretensão executória, que aí já é a pena que prescreve, né? Mesmo aplicada. Eu trouxe aqui os dados, muito bom você ter tocado nesse assunto, doutor Frank. Eu trouxe aqui os dados do próprio CNJ, uma pesquisa divulgada de homicídios. 52% das ações penais de homicídio resultam em prescrição ou extinção de punibilidade. A média de condenação é 48%. 52% prescrição, extinção de punibilidade, e está incluso aí também a absolvição. Então, trazendo a taxa de esclarecimento, vou tentar explicar desde o início. No Brasil, a gente tem uma média de 50 mil homicídios por ano. A cada 4 homicídios, um autor é efetivamente responsabilizado, é efetivamente condenado. Uma a cada 4 homicídios são esclarecidos e efetivamente punidos. Então, se alguém comete um homicídio no Brasil, ele tem 25% de chance de ser pego e ser condenado em primeira instância. Mas aí entra em cena a execução penal. Ele tem 75% de chance de se safar, né? Eu acho que essa afirmação é até mais impactante, né? Você tirou uma vida e tem 75% de chance de se safar. E se você não se safar e for responsabilizado, só para você ter uma ideia, Frank, a taxa de esclarecimento de homicídio na Alemanha é de 94,2%. Eu coloquei esse dado hoje no site do Ministério da Justiça. A taxa média da Europa, Conselho de Justiça da Europa, é de 92% de esclarecimento.
Aqui no Brasil, a média, as pesquisas mais otimistas divulgadas aqui pelas agências governamentais e não governamentais apontam 37% de esclarecimento. Só que desses 37% que estão esclarecidos, aí entra a questão da prescrição, da absolvição, extinção da punibilidade, e aí desses 37 que são esclarecidos, a gente tem que tirar mais 52% que não são condenados. Então sobra aí esse 1 para 4, né? esse restante que é condenado, e quando é condenado, a gente tem um exemplo, não sei se você tomou conhecimento agora, a gente tinha uma juíza, no caso da juíza Patrícia Scioli, no Rio de Janeiro, Sim. ela foi fuzilada com 25 tiros, não é? No Rio de Janeiro, no ano 2011. Ela era uma juíza ativa que trabalhava, né? Atuava em processos contra integrantes de milícia e grupos de extermínio. O mandante do crime, não é? Que era o comandante de um batalhão, o ex-comandante, né? Foi condenado a 36 anos de prisão. 21 tiros, ela deixou 3 filhos. E ele, esse ano, recebeu a progressão de regime para cumprir o restante da pena em casa. Sabe quanto tempo de pena ele cumpriu? A porcentagem? 35% da pena. Ele foi condenado, repito, a 36 anos, cumpriu 30% da pena e progrediu para o regime semiaberto, mas é o regime semiaberto domiciliar. O regime semiaberto é o que já atinge 30% da população carcerária semiaberta, regime aberto domiciliar. Então, por esse caso, a gente pode considerar que o Brasil prende demais, que nós somos um país punitivista, não é? No Chile, só para encerrar e deixar para a próxima pergunta, no Chile, nosso vizinho sul-americano, um homicídio praticado por um agente de segurança contra um agente de segurança pública, contra um promotor, contra um juiz de direito, em razão das suas funções, é punido com prisão perpétua qualificada. Eles têm tanto a prisão perpétua, que admite uma revisão depois de 20 anos, e a prisão perpétua qualificada, que impõe ao condenado o cumprimento de 40 anos de prisão encarcerado antes dele se tornar elegível para qualquer tipo de benefício prisional. Então, se no Brasil alguém que matou um magistrado, não é, em razão da sua função, que deu a sua vida, não é, para proteger a gente, para proteger a sociedade, né, a doutora juíza Patrícia Scioli, não é? Atuando contra o grupo de extermínio, em que o réu hoje está cumprindo em casa, enquanto seus 3 filhos nunca mais vão poder ver a mãe, se esse fato ocorresse aqui no nosso vizinho sul-americano, ele ainda tem mais 30 anos a cumprir encarcerado. Então a gente não pode concordar que o Brasil prende demais, não é? A gente tem que aceitar, na verdade, e tentar mudar essa realidade e trazer um país, na verdade, que responsabilize criminosos violentos, criminosos habituais, criminosos perigosos que põem em risco a segurança da sociedade. O que a gente vê, pelo menos é a impressão que eu tenho, é que, inclusive, diante do próprio reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, um sistema prisional falido, infelizmente, né, em quase um moribundo, um Walking Dead, né? Infelizmente eu digo isso, mas é a realidade. A gente percebe que existe um movimento, na verdade, para tentar dizer assim, já que a gente não consegue resolver, vamos tentar, pelo menos, soltar, né? Isso, claro, isso dentro do que a própria lei preconiza, né? Não é fazer um malabarismo para soltar, não. É a lei que prevê isso e nós somos obrigados a aplicá-la, né? Não existe o juiz vai... A gente ouve muito, né? A polícia prende e a justiça solta, né? Promotor opinou para soltar o cara, o juiz soltou. Mas quando você vai ver, às vezes a pena máxima do crime, 4 anos, não pode nem ficar preso, nem prisão preventiva em regra. Né? Não, você está coberto de razão. E esse período de cumprimento de pena não é? Está na lei, está na lei das execuções penais. Isso. Homicídio, não é? Um homicídio consumado por um réu primário, que eu acho que era o caso, é 50% para progredir de regime. No entanto, existem, não é, o Instituto da Remissão, que reduz bastante,
não é o trabalho, estudo, leitura de livro, revista, enfim, uma série de benefícios que ele pode ter através da remissão que reduz bastante, não é, esse tempo de cumprimento da pena. E o juiz de execução penal, o aplicador da lei, segue a lei. O problema está na legislação da gente, é uma legislação extremamente frouxa, leniente e baseada nesse mito de que a prisão, de que a gente prende mais, ou que que a prisão não funciona. Só para ter ideia, Frank, nós fomos condenados mais de 9 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas não por excesso de punição, mas por ausência. Por ausência de acertamento de responsabilidade, por ausência de uma repressão justa, adequada e proporcional àquele caso concreto. Então, quando a gente é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é por excesso, é por falta de responsabilização. E a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também da Corte Europeia de Direitos Humanos, há muito tempo, já avançaram para aquela questão dos direitos humanos de primeira geração, que impõe, além que o Estado não viole, que o próprio Estado não viole, mas também que ele efetivamente proteja as prestações positivas, proteger bens jurídicos fundamentais. E a repressão, nenhum país do mundo abriu mão da repressão e do ergástulo, não é, da prisão celular, como forma de proteger a sociedade de criminosos que não têm a mínima condição, a mínima aptidão para o convívio social. Isso. Peço até perdão, engoli errado aqui. Mas é exatamente isso. O que se vê, até pelo que você nos disse, isso é importante que se diga, né? Se nós estamos sendo condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que o correto seria falar em cultura da impunidade, né? E não em cultura do encarceramento. Exatamente. Alguém no Brasil disse que faliram a prisão. Quem define muito bem isso são os promotores Diego Pesce, Bruno Carpes, o Edilson Mongenor. Faliram a prisão, decretaram a falência da prisão. Na verdade, a prisão não faliu, ela foi falida por nossos órgãos governamentais. Realmente, você tem razão quando fala que a gente precisa resolver o problema do sistema carcerário brasileiro. Só para ter uma ideia, a gente tem, eu peguei esses dados, a gente tem, eu acho que mais de 350 mil mandados de prisão em aberto. Veja o tamanho da impunidade. Mais de 300, eu posso até abrir aqui no CNJ, no Banco Nacional, estou com o computador aqui na frente, a gente tem mais de 350 mil mandados, eu vou dar esse dado exato, em aberto. E simplesmente, se a polícia desse cumprimento a esses mandados de prisão, a gente não teria onde colocar os presos. Então, eu acho que não há nenhuma uma força, não é, governamental, nenhuma política pública destinada a cumprir esses mandados, porque simplesmente a gente não tinha para onde colocá-los. E se a gente tem mandado de prisão, é porque essas pessoas constituem um perigo à sociedade e deveriam estar presos, mas não estão. Eu abri aqui 335.635 mandados em aberto. Enfim, nosso sistema carcerário, não, em vez das políticas públicas, não é, ser defendidas pelos nossos órgãos, né? O Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, enfim, todos os órgãos, governos estaduais, governo federal, em aumentar a infraestrutura do sistema carcerário, reformular, não. Eles estão optando por desencarcerar de forma descriteriosa, em massa, rapidamente, presos que não têm a mínima aptidão para o convívio social. E o mais triste de tudo isso, eu estou há 15 anos na área criminal, é para quem está na ponta da criminalidade violenta, como você está, doutor Frank, como você, me perdoe me chamar de você, mas a gente... aquela formal, né? Que é isso. A gente está desencarcerando de forma descriteriosa e colocando no meio social pessoas que não têm a mínima aptidão. E como eu disse, o resultado disso, para a gente que trabalha aqui na ponta, é sangue. É vítima, é sangue correndo de pessoas inocentes. É um país, eu trouxe aqui os dados estatísticos de crimes sexuais, que é até contra crianças e adolescentes, em Lagoa Grande a gente tem um problema muito sério com isso. Os últimos dados do IPEA, um estudo de 2023,
aponta que nós temos 822 mil casos de estupro por ano. Isso é uma calamidade. Isso é um absurdo. Isso significa que todos os dias 2.252 mulheres ou crianças são estupradas no Brasil. A cada 2 minutos, essa nossa live, eu não sei quanto tempo já, o tempo está passando rápido. 40 minutos, mais ou menos. A 40 minutos, se você se calcular, mas a cada 2 minutos, uma mulher ou uma jovem ou uma criança é estuprada aqui no Brasil, em 40 minutos, ó, quantas pessoas foram estupradas nesses 40 minutos que a gente começou começando 20, aqui? Né? E aí, só para a gente fazer, esses números são estarrecedores, né? É um recorde mundial, e desses números, 13% são esclarecidos pela polícia. Olha, e desses 3% que são esclarecidos, a gente entra naquela velha história. Denuncia, porque não cabe os institutos despenalizadores, mas um estuprador, ele pode ser condenado àquela questão da pena mínima que a gente falou. Vai de 6 a 10 anos. Se ele for condenado a 6 anos e não for reincidente, ele vai cumprir a pena em meio à comunidade. Isso é um assinte, isso é um absurdo. Quando a gente vai para direito comparado, Frank, quando a gente pesquisa em qualquer país, não é civilizado, qualquer democracia europeia ocidental, sobre as penas por um agressor sexual, eu não encontrei nenhum. Eu me aprofundei nos estudos da Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, nenhum deles, autoriza que um agressor sexual seja condenado a uma pena em regime aberto. Ao contrário, a regra geral é fechado, e para flexibilizar esse regime fechado, alguns países como a Alemanha exigem um exame criminológico feito pelo estabelecimento prisional e pareceres de 2 peritos externos ao estabelecimento prisional para confirmar a aptidão dele. Eles aplicam lá instrumentos de predição de crime, identificam se ele é algum portador de... Oi. Doutor Felipe, sobre esse tema aí, eu não sei se eu vi em algum lugar que existem alguns países que, inclusive, exigem que o egresso de crime sexual faça uma espécie de tratamento para baixar a libido, ou ele perder a libido. Não chega a ser uma castração química, mas ou não sei se isso poderia ser chamado de castração química, né? Mas tem essa exigência para o cara sair tranquilão, né? Vamos assim dizer. Sair sem Olha, eu vou citar 2 exemplos. Um exemplo da França. Foi muito bom você falar nesse exemplo. A França, antes do réu ser condenado, antes do agressor sexual ser condenado, o tribunal submete ele a uma perícia de exame de personalidade. Se o perito, se o médico entende que ele é portador de algum transtorno parafílico, é importante dizer que o transtorno parafílico, né, o transtorno pedofílico, que são os transtornos pedofílicos, transtorno de sadismo sexual, não há cura comprovada, exigem uma longa duração, e o tratamento que é ministrado é psicoterapia e tratamento químico, medicamentoso. Na França, se esse perito identificar que o réu é portador de transtorno, né, algum transtorno parafílico, algum transtorno de personalidade, ele, para progredir de regime, esse perito vai recomendar um tratamento para ele durante o cumprimento da pena, e durante esse tratamento vai recomendar também um tratamento químico, que são hormônios redutores da libido. Não chega a ser uma castração completa, mas reduz. São medicamentos redutores da libido. E aí, realmente, o condenado ele não é obrigado, o preso não é condenado. Mas, se ele não submeter ao tratamento, ele não progride de regime. Ele permanece em regime fechado. Então, a flexibilização do regime fechado está condicionada a que ele se submeta ao tratamento medicamentoso. Na Alemanha, por exemplo, vou fazer só um paralelo. Me permite fazer um paralelo? A gente teve aqui faça o paralelo se você quiser. Eu estou aqui achando interessantíssimo. Eu não sei se o pessoal está achando, mas eu estou. Porque isso é muito importante, porque a gente não ouve isso em lugar algum. Por isso eu acho interessante, e nós temos a oportunidade de aprofundar alguns temas, porque esse tipo de paralelo, conhecer a realidade de democracias bem-sucedidas, né, como você já falou, é importantíssimo para que a gente tenha a noção de que, infelizmente, nós ainda temos muito para melhorar, muito a remar. Como a gente diz aqui no Nordeste, tem que comer muita farinha ainda, né? Verdade. Muito cuscuz, né? Aqui a gente fala cuscuz. Também. Olha, não sei se você teve conhecimento
do maníaco do Parque das Nações, no Mato Grosso Sim. do Sul. Das Nações, não sei. Eu lembro daquele maníaco do parque, era isso, Pronto. bem Não, antigo. não, talvez os seus seguidores, quem tiver conhecimento aí, quiser comentar aí, quem está por dentro desse caso, o maníaco do Parque das Nações foi lá no Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Frank. Foi um estuprador, ele foi condenado por mais de 10 estupros no Mato Grosso e recebeu uma pena superior a 35 anos, se não me engano, 37 anos. Eu tenho aqui. Ele foi condenado a 34 anos de prisão por 10 estupros. Ele progrediu de regime depois do cumprimento de 26% da pena. Ele foi preso em 2007 e progrediu para o semiaberto em 2016, não é? E há 2 anos atrás, ele já estava no regime aberto, depois de ter cumprido 41% da pena. Veja bem, regime aberto domiciliar. Ele Sim. estava em casa depois de 40% da pena. Um estuprador que vitimou 10 jovens mulheres. 10. E o que aconteceu? Ele foi autorizado a trabalhar como motorista de aplicativo, mas ele trabalhava como isso. Ele, dentro do presídio, é bom que se diga, os psicopatas são isso aí é comprovado pela medicina psiquiátrica, né? Os estudiosos afirmam, né, que os psicopatas, pela sua natureza covarde, dentro do presídio, eles se mantêm bem comportados. O maníaco do Parque das Nações, ele se graduou no nível médio, fez curso superior, bacharel em processos gerenciais por universidade particular e concluiu ainda uma pós-graduação em coaching e liderança. Inclusive, ele publicava nas redes sociais mensagens de autoajuda positiva. Pois bem, ele em regime aberto, ele estuprou, até então, não é? Porque a gente já sabe que a cifra negra de crimes sexuais é muito grande no Brasil, mas de crimes registrados e descobertos, enquanto ele estava em regime aberto, ele estuprou 5 mulheres, entre elas 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 16 anos, lá em Mato Grosso. Então, quer dizer, o Brasil é capaz de permitir que um agressor sexual, alguém portador de um transtorno de personalidade, né, antissocial, um psicopata, progrida para regimes abertos e estupre, depois de ter estuprado 10 mulheres, estupre mais 5 mulheres. Essas mulheres que preferem, Frank, ser chamadas até de sobreviventes, porque são sobreviventes, é um dos crimes, não é, mais graves do nosso ordenamento jurídico, invade e atinge a porção mais íntima, né, do ser humano, não é, o crime sexual, não é? Essas mulheres foram vítimas de um agressor sexual que não poderia estar em liberdade. E aí eu vou fazer o paralelo. Enquanto ele estava no regime aberto, depois de 40% da pena, a Alemanha, nós adotamos aqui o sistema unitário ou vicariante. Aqui a gente aplica ou sanção, não é, ou a pena privativa de liberdade, ou a medida de segurança. A Alemanha, por exemplo, também a França, vamos citar o exemplo da Alemanha, adota o sistema do binário, e esse é um perfeito caso, está lá previsto no Código Penal, não é? Agressores sexuais reincidentes são submetidos a exames criminológicos e caso se confirme essa propensão a delinquir, que no caso aqui está mais do que provada, eles cumprem a pena integralmente em regime fechado, mas depois eles não são soltos. Eles são colocados em regime, em estabelecimentos penais especiais para cumprimento da medida de segurança. Sabe por quanto tempo? Por tempo indeterminado, até que os exames criminológicos demonstrem, não é, comprovem que aquele criminoso não é mais considerado um perigo para a sociedade. Então, o maníaco do Parque das Nações, lá em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, se fosse em qualquer país, se fosse na Alemanha, por exemplo, ia estar detido, ia estar preso, ia estar em medida de segurança. Aqui no Brasil, ele estava em liberdade, trabalhando como motorista de aplicativo, vitimando pessoas inocentes, pessoas que ele está condenando para o sofrimento eterno. Então, quando a gente fala de encarceramento, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não quer prender por prender. A prisão é um mal necessário, Claro. protege direitos humanos. O Brasil precisa entender, não é, que a prisão, que o cárcere impede que predadores de direitos humanos, não é, que devoradores de direitos humanos estejam em liberdade fazendo novas vítimas. Nós estamos protegendo vidas. Quem não tem condição de viver
em sociedade, não Tem que pode ficar estar em liberdade de recluso, né? fazer novas vítimas. Então é muito fácil dizer, o nosso sistema carcerário faliu, vamos soltar todo mundo. Pessoas inocentes sofrerão as consequências dessa política criminal que está sendo adotada no Brasil. Já está. Os números são estarrecedores. Eu mostrei para vocês o número de homicídios, de agressões sexuais, roubo. Somos campeões de roubo, de furto, de violência doméstica. Isso. Somos campeões de criminalidade em geral. Em geral, Frank. Não, e eu estava pensando aqui, você imagine, né? Essa questão de crime sexual, crimes tão graves acontecem, o cara tá na rua, o cara estuprou 10, depois estupra mais 5. Coach motivacional, é brincadeira, um negócio esse. Exatamente. O E cara, essa assim, questão... né? E eu me lembro de uma afirmação de um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, né, com a qual eu concordei plenamente. Ele diz assim, olha, é muito comum que se diga, não, porque a prisão no Brasil não ressocializa, porque no Brasil a gente prende, mas isso não serve para nada, porque o ser humano, quando sai pior, tal. Aí ele diz o seguinte, ele afirma, ele diz, olha, enquanto não inventarem uma forma mais adequada de garantir que a minha família esteja segura, eu vou defender a prisão, pena, até a morte. E é uma verdade. Se não existe outra forma, aí quer dizer que a pena não funciona, a gente vai soltar. Né? E aqui, eu acho que é importante, Felipe, que a gente ressalte, que é uma discussão acadêmica. Né? Nós estamos conversando aqui como estudantes, né, de direito, não tem nada a ver com política de forma alguma, não tem postura político-partidária de maneira alguma. É só uma constatação dos dados que estão dando. Eu acho que é importante a gente dizer isso, né, porque a gente sabe que atualmente tudo acaba se transmutando em política, mas aqui o que está sendo dito é o seguinte, e eu concordo, enquanto não existir uma forma adequada e efetiva de garantir que os criminosos paguem pelo que fizeram, é prisão. Vai fazer o quê? É tirar da sociedade. Né? Tem, Não tem tem um o que fazer. filme, tem um filme, não sei se você assistiu, Minority Report, que a polícia, eu acho que é com o Tom Cruise, a polícia consegue antever o criminoso, ele consegue fazer a leitura. Eu acho que eu lembro que eles têm como se fossem umas pessoas deitadas, né? E eles vão Exato, tendo previsões, né? Tendo exatamente. premonições, E né? aí ele consegue evitar. Por enquanto que a gente não tiver ainda essa capacidade tecnológica, né, de antever o crime, então criminosos perigosos não podem estar em liberdade. Agora, lembrando, é muito importante isso. A gente falou aqui dos institutos despenalizadores. A gente Sim. falou aqui que criminoso, não é? Alguém responsável, alguém primário, responsável por um crime sem violência ou grave ameaça, por um crime menos grave, não é? Existem os institutos despenalizadores, são importantes. O Sim. que a gente fala, não é, da prisão, da pena privativa de liberdade, que nenhum país do mundo abriu mão. Japão, o pessoal fala, não, mas educação, que está faltando educação. Não, veja bem, não ou constrói escolas ou constrói presídios. Não, não é isso. A gente pode construir escolas, mas a gente precisa construir presídios. E mesmo que a gente construa uma infinidade de escolas, a criminalidade nunca vai deixar de existir. No Japão, que é um dos países mais evoluídos socialmente, economicamente, culturalmente, em relação não é aquele espírito, não é público, baixíssimos índices de criminalidade, você pode deixar uma bicicleta na rua, você pode... Eles aplicam a prisão perpétua, eles não abandonaram a pena privativa de liberdade. Na verdade, o sistema japonês penal é interessante. Por hobby, eu pesquiso, tem muito site em inglês, né, que faz a tradução dos sites do Japão, e Você eu tenho não curiosidade. sabe japonês, não, é uma língua tão fácil. E aí é interessantíssimo, porque lá o sistema penal deles é rigorosíssimo, Eu rigorosíssimo. imagino. Aquela Eu já encontrei disciplina até, japonesa aí, imagino como é.
eu encontrei até um artigo de um brasileiro criticando, eu acho que o Brasil já esculhambou todos os nossos institutos, já carnavalizamos a lei da execução penal, já acabamos com a lei de crimes hediondos, nosso código penal é uma coxa de retalhos, então não tinha mais sobre escrever, eu encontrei pesquisando o ordenamento jurídico japonês, sistema punitivo, eu encontrei um brasileiro, um jurista brasileiro, criticando o sistema japonês, lá o sistema de reféns, não é? Ele chama, o hostage, é um sistema em que o criminoso ele pode permanecer preso sem acusação formal do Ministério Público durante 21 dias por lá, porque lá eles prezam muito pela confissão. Meio que para o suspeito ele acabar confessando. Não estou defendendo aqui, é um ordenamento jurídico deles e tudo mais, mas assim, é incrível ver. Eu estava vendo também uma senhora chamada Viúva Negra, que lá, esse ano, foi em 2023, nas minhas pesquisas, que foi uma senhora, uma idosa, que foi condenada à pena de morte por homicídio. Ela matava, né? Chamava Viúva Negra, porque ela se aproximava de outros cidadãos com maior condição financeira para se aproveitar financeiramente. Lá o Japão aplica a pena de morte. Eu não estou defendendo, porque eu não defendo, sou contra a pena de morte, sou contra a prisão perpétua. Mas é só trazendo uma perspectiva, né? Porque é perspectiva justamente dele, isso. então. Justamente, eu acho que é importantíssimo, porque se não houver esse tipo de conversa aqui, o que a gente fica achando é que o Brasil é o ranking número 1 em punição, né? É muito curioso. Pelo que a gente Exatamente. ouve, né? Pelo que a gente ouve por aí. Exatamente. É isso. Ô, doutor Felipe, nós recebemos uma pergunta, claro, você já falou muito do que seria a resposta dessa pergunta, mas na caixinha de perguntas nós recebemos a seguinte pergunta: como conciliar, né? Como equilibrar o garantismo com o punitivismo, né? Como seria a possibilidade de conciliação dessas, vamos dizer assim, duas correntes ou duas escolas, né? De aplicação de política criminal, aplicação de pena? Olha, eu encararia uma pergunta, eu tenho uma visão um pouco diferente. A pergunta, eu não acho que se deve, eu não acho que é punitivismo contra garantismo, porque eu acho que punir é uma forma de garantir. Então eu acho só que o garantismo no Brasil é um garantismo parcial, é o garantismo monocular hiperbólico, é um garantismo que é voltado para privilegiar, não é, criminosos em detrimento da segurança pública, em detrimento da segurança de toda a sociedade. A sociedade, né, a segurança também é um direito humano, também está previsto nas cartas internacionais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Direito do Homem e do Cidadão de 1789. A segurança, Frank, é a primeira das liberdades. Sem a segurança, nenhum direito outro está garantido. Nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, nem o direito à propriedade, nem o direito à autodeterminação sexual, a nada. Sem a segurança, a gente não pode sair de casa. Então, segurança também é um direito humano fundamental e também uma obrigação do Estado garantir, e aí é que entra, garantir a segurança de todos. Então não é a dicotomia entre garantismo e punitivismo, é encarar o garantismo de uma forma integral. Douglas Fischer, eu estou aqui, essa obra interessantíssima, Obrigações Processuais Penais Positivas, segundo as cortes europeias e Interamericana de Direitos Humanos, ele mostra que a punição adequada, né, a repressão não apenas formal ou simbólica, mas uma punição efetiva, adequada e concreta, é uma forma de concretização de direitos humanos, é uma forma de garantir direitos humanos. Então, para concluir, não há uma dicotomia entre punir e impedir que criminosos violentos, não é, continuem cometendo crimes com garantia de direitos humanos. Então, a minha resposta seria: não há dicotomia entre garantismo e punição. A gente tem que encarar o garantismo de forma integral, um garantismo de 360 graus, um garantismo que olha, não é, de forma proporcional, de forma equilibrada, de forma justa, à necessidade de proteger direitos de toda a sociedade brasileira. Evitar excessos, mas também garantir a proteção da sociedade, né? Eu acho que a palavra sempre é equilíbrio. Um equilíbrio, excesso, equilíbrio, ponderação, entre outros. O que na minha visão, é lógico que muitos vão discordar de mim, os seus seguidores, não há problema nenhum disso, mas na minha visão, no Brasil, há um desequilíbrio completo, total, não é?
na ausência de proteção. A gente não protege direitos humanos. Nossa proteção é absolutamente ineficiente. Tanto é que a gente já foi condenado mais de 9 vezes, né? Por ausência de punição, por ausência de responsabilização. E os números da criminalidade demonstram isso. Que a gente aqui tem medo de sair de casa, de andar na rua, não é? Não sei se você viu aí em São Paulo, né? Uma mulher que estava andando em via pública, uma trabalhadora, que foi abordada por um homem em pleno dia, ia sendo estuprada, e o motorista de ônibus salvou ela, e ele vai ser condenado, se for condenado e identificado, voltando aqui, 17% de chance de ser esclarecido, não é? Ele conseguiu fugir. Mas se for condenado, tentativa de estupro, você sabe bem, tentativa de estupro, se ele for primário, ele vai cumprir essa pena. De 1 a 2 terços, né? Quando chegar na pena na terceira fase da dosimetria, só para os seguidores entenderem, vamos dizer que chegou, se for pena mínima, eu não me lembro qual é a pena mínima do estupro, né? São muitos crimes.